Então, texto 3, nós temos 4 questões para respondermos a partir dele, cujo título é Cobrança, do autor Moacir Clear. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou, você é uma devedora inadimplente e eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise, já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que eu estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta, negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto, que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui carregando este cartaz até você saldar sua dívida. Neste momento, começou a chuviscar. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E daí? Se você está preocupada com a minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva? Não quero. Tenho de carregar o cartaz. Não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acaba com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele, e você é minha mulher, mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Eu a avisei, não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que você quer que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele isso pouco importava. Continuava andando de um lado para outro diante da casa, carregando o seu cartaz. Questão 1. Após a leitura do texto, é possível afirmar 3 coisas citadas, menos uma. Vamos ver a primeira. Para tratar do tema dívidas e como elas são cobradas, o autor também se passa como personagem durante os diálogos. Olha aqui, ó. Ela abriu, ela abriu a janela e ali estava ele diante da casa caminhando. Então aqui nós temos o quê? Terceira pessoa. Então alguém está contando um fato. Você não pode fazer isso comigo. Quando falo comigo, que é primeira pessoa, essa primeira pessoa é referente a ela que abriu a janela e não ao autor do texto. Claro que posto em primeira pessoa, replicou ele, aquele que estava diante da casa, o marido dela, certo? Então, em momento algum, isso vai continuar. Todas as vezes que você tem primeira pessoa, cuidado para isso, não é com isso. Você só olha que eu sou primeira pessoa, quero primeira pessoa, etc e tal. Aí você pensa, é mesmo, o narrador estava participando. Não. Essa primeira pessoa está presente onde? Nos diálogos. Ou seja, quando um personagem conversava com o outro, o que constitui dentro do discurso o que nós chamamos de um discurso direto, que é quando a fala do personagem é colocada, ou a fala do personagem é transcrita, tal como foi dita por ele, pelo personagem, certinho? Então, isso é o discurso direto, isso não é presença do narrador na história. O foco narrativo é em terceira pessoa. Então, o autor também se passa como personagem? Não. Esta é o nosso
exceto, ou seja, que está fora das demais, porque ó, o cronista apresenta sua narrativa utilizando um tom jocoso, quer dizer, né, fica um pouco crítico, um pouco sarcástico, sim, uma linguagem concisa e direta, sim, a linguagem é concisa, é direta e tem aquele tom meio crítico, sim, durante o texto. As previsões do leitor podem ser alteradas no momento em que o cronista revela um elemento surpresa. O cobrador é o marido da devedora inadimplente. Sim, quem nunca tinha lido o texto só ficou sabendo que era marido e mulher mais na frente. Então, quer dizer, as previsões do leitor, quem seria aquele homem, quem seria aquela mulher, ou o que ia acontecer no final, se ia dar briga, se ia dar polícia, né? Tudo que você poderia imaginar que pudesse acontecer vai mudar quando você observa que eram marido e mulher. No decorrer da narrativa, o cronista conduz o leitor a uma reflexão acerca dos diferentes papéis exercidos pelo sujeito social e que muitas vezes são conflitantes. Aí a gente começa a pensar, ele era marido, mas ele era também um cobrador. A mulher devia, então ele estava cobrando da própria mulher, era o trabalho dele. Então, sim, conduz a gente a reflexão acerca dos diferentes papéis que exerce o sujeito na sociedade. Então, e que pode ser conflitante, é claro, né? Ali teria um conflito armado. Armado, entre aspas, né? E vamos à questão 2. Na narrativa cobrança, verifica-se que o autor optou pelo discurso direto. Ah, bom, já acabamos de falar que, isso, né, que está lá presente no texto. Estrutura muito utilizada em crônicas. Qual alternativa corrobora, quer dizer, confirma essa afirmação? Então, você vai marcar que aquilo que dá para perceber que é o personagem falando diretamente com o outro. Então, vamos ver. Durante a narrativa, há uma intensa não é por causa de identidade entre narrador e personagem. O narrador absorve na sua linguagem a fala dos personagens e assim expõe seu sentimento. Não, quando o narrador absorve na linguagem dele a fala dos personagens, misturando fala de personagem com fala de narrador, nós vamos ter o discurso indireto livre. O narrador reproduz textualmente as palavras, as falas, as características dos personagens. Aí sim, olha o que nós escrevemos lá. Olha, a fala do personagem é transcrita tal como foi dita por ele. Então, aí isso vai cair onde? Isso vai cair aqui, na letra C. Reproduz textualmente. O narrador coloca-se na condição de intermediário durante o diálogo, não teve nada de intermediação ali. Sim, apenas a letra C. Terceira questão. Em todas as alternativas, o autor utiliza marcas de tempo e lugar, ou de tempo, ou só de lugar, certo? Exceto, então, quer dizer, um momento aqui que nós não temos marcas de tempo ou de lugar. Ela abriu a janela e ali estava ele. Só de eu falar ali é um advérbio de lugar. Diante da casa, tá vendo? Uma locução adverbial de lugar. Andando de um lado para o outro, né? Tudo é lugar, certo? Vou ficar aqui. Aqui também é um advérbio de lugar. Então, já está dentro. Nós temos que marcar que não tem. Chovia mais forte agora. Ó, agora é tempo. Então, automaticamente eu vou ter que marcar a letra D, porque eu já achei expressões que marcam, palavras ou expressões que marcam lugar, que marcam tempo na A, B e C. Então, você é uma devedora inadimplente, eu sou o cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar e você não pagou, certo? Então, a letra D é a melhor resposta, certo? Vamos dizer assim, vocês já sabem desse contexto, né? Melhor resposta, porque essas aqui são inegáveis, que são advérbios de lugar e de tempo, porque a pessoa poderia dizer assim, ó, diversas vezes marca tempo, mas por diversas vezes tentei lhe cobrar, marcando, né, marca ali aquela insistência, a continuidade dele, e não exatamente um tempo específico. Na questão 4, na elaboração de um texto é imprescindível, quer dizer que não podemos dispensar
a observância da seleção de vocábulos que estejam de acordo com o contexto e com o público destinatário. Moacir Sclia utilizou expressões de conversa familiar e íntima para construir o diálogo entre os personagens, pois a crônica é um gênero textual que nos permite o uso de aspectos da oralidade na escrita. A partir dessas considerações, marque a alternativa que não contém aspectos da oralidade, ou seja, aquela que está mais próxima à língua culta. Você vai se molhar, advertiu ela, vai acabar ficando doente. Olha, isso aqui já é a conversa em si. Não tem nem como não marcar essa aqui como oralidade, porque isso aqui já é a conversa entre os personagens. Então, aqui sim tem aspectos da oralidade. Chovia mais forte. Agora, borrada, a inscrição tornara-se ilegível. Então, a coisa ficou mais, ganhou um tom mais chique aqui. E daí, só de falar, e daí, e tá vendo que a outra versão que marca que é um diálogo, que é uma conversa, então, quer dizer, a oralidade tem que estar aí, não tem como, né? Quer dizer, poderia ter como, sim, poderia ser na língua culta, bem estrita mesmo, mas não, olha a expressão, e daí? Se você está preocupado com a minha saúde, pague o que deve. Então, isso aqui tudo é marca de oralidade. Você é uma devedora inadimplente e eu sou o cobrador. Então, olha, conversa entre eles também. Só que aqui está, vê a falta do travessão, mas você sabe que isso estava com o travessão lá no texto. Onde é que nós temos isso? Você vai se molhar, você. Isso é... Bom, agora, procurando depressa, eu não acho, só para te mostrar aqui no texto, mas você não pode deixar de compreender que as aspas, às vezes, podem substituir outra versão também no discurso direto, ok? Então, isso é um discurso, tem oralidade aí, e então a letra B é a que ficou mais próxima da linguagem culta, sem marcas da oralidade. E vamos ao texto 4, do qual nós vamos, com o qual nós vamos responder mais 4 questões. Mesmo? Há alguns anos namorei um professor de Direito e Procurador-Geral da União, do tipo com mestrado, doutorado, pós-doutorado e 1000 especializações, cujo apreço pela língua portuguesa chegava a ser irritante até para mim. Agora, olha para você ver, né? Por que que a autora diz até para mim? É porque a autora é a Cíntia Chagas, né? Professora de língua portuguesa e renomada. Então, quer dizer que ela já traz a língua portuguesa, assim, nos mínimos detalhes. E aí vem esse namorado querendo aprimorar mais ainda. Então, isso irritava até ela, que já cuidava do aprimoramento da língua portuguesa. Não sei se por implicância ou por exibicionismo, esse homem, nos nossos momentos de brigas, que não eram poucos, afinal éramos mais possessivos do que todos os pronomes possessivos juntos, tentava de todas as formas mostrar que dominava a última flor do lácio, vulgo língua portuguesa, mais do que eu. Então, última flor do lácio é uma expressão que quer dizer língua portuguesa, porque a língua portuguesa nasceu do latim e o latim era falado numa região de Roma chamada Lácio. Então, por isso que quando fala última flor do Lácio, é referência direta à língua portuguesa. E o que acontecia? Eu ficava tão irritada com a situação que sempre perdia no quesito argumentação. Certa vez, após almoçarmos em uma tarde de sábado, ele foi para minha casa. Enquanto esperávamos pelo elevador, eu comentei: ainda chegará o dia em que todas essas placas de aviso de elevadores serão corrigidas. Aff, oi? Você nunca reparou? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra parado neste andar. E daí? E daí que a palavra mesmo não pode retomar outra palavra, como elevador. Claro que pode. Mesmo um pronome demonstrativo está demonstrando onde devemos ou não entrar. Realmente, mesmo pode atuar como pronome demonstrativo, mas ele retoma uma oração, não uma palavra, Maurício.
Exemplo, eu sou uma namorada fiel, por isso espero que o meu namorado faça o mesmo. Ou seja, seja um namorado fiel. Então, está recuperando aí a oração sobre fidelidade e não uma palavra apenas. Isso é uma indireta, Cíntia? Não, é direta mesmo. E esse mesmo de agora? É um advérbio com valor reforçativo, Maurício. Ele reforça quão galinha você é. O elevador chegou, vamos. Mesmo? Ah, ah, ah. Não fuja do assunto. Estou cansada das suas ciscadas por aí. Chegando, eu retirei as minhas roupas e coloquei um roupão. Ele tirou os sapatos, como quem mostra que vai ficar, mas recebeu um telefonema, sei lá de quem, e prontamente respondeu: Claro que vou, em 10 minutos estarei aí. Oi? Você vai me deixar aqui mesmo? E esse mesmo equivale à palavra realmente e ao provável término do nosso namoro se você sair daqui. Perguntei para ele de quem se tratava, mas Maurício desconversou. Disse que eu não conhecia a pessoa em questão, que ele precisava dar uma passada no tal lugar, que eu não iria gostar do barzinho, blá, 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 e começou a ladainha linguisticamente ortodoxa, comum aos discursos que ele ensaiava nas nossas brigas. Cíntia, eu sou um homem de conduta ilibada, de quem você não pode duvidar. E você é a mulher pela qual sou apaixonado. Você tem tudo quanto quer de mim e ainda assim sempre duvida dos lugares onde digo que estou. É mesmo? Fiquei lisonjeada. Esse mesmo foi irônico. Não admito ironia sobre a minha fidelidade. Maurício, você não me engana. Eu ouvi voz de mulher. Quem está lá? Quantas mulheres são? De onde é esse amigo misterioso do qual eu nunca ouvi falar? Aposta que é aniversário de mulher, por isso você não quer me levar, não é? Você já estava distante na hora do almoço, eu senti. Não me venha, Cíntia Chagas. Ele sempre me chamava de Cíntia Chagas durante as brigas, com o seu discurso falacioso. Sou um namorado de cuja fidelidade você não pode duvidar. Quer saber? Vou embora, passar bem e saiu correndo do meu apartamento. E eu saí correndo atrás dele, afinal de contas, ele tinha de me ouvir. Mas o caso é que eu estava de roupão e não me lembrei desse detalhe. Pois bem, vi-me de roupão no meio da rua brigando com o senhor sabe tudo. Cena de novela. Atirei-me na frente do carro dele e disse: Daqui você não sai. Ele, frio como iceberg, respondeu: Só se você me disser que mesmo substitui palavra, que estou certo. Maurício, não me irrite. Já expliquei que mesmo não substitui palavra e ponto final. Ele, divertindo-se com a situação, disse: "É, então, aqui não deveria ter essa intervenção. Então, como ficaria a placa do elevador, rainha da língua portuguesa? Antes de entrar no elevador, verifique se este se encontra parado neste andar. Pronto, Maurício, agora sai do carro. Os vizinhos já estão olhando. Não vê que estou de roupão? É mesmo? Coitadinha. Isso é para você aprender a não desconfiar de mim. Deu ré e foi embora. Então eu fiquei ali, na rua, de roupão, sem a chave do portão do prédio, à espera de um vizinho com quem eu pudesse contar. E você, leitor, neste momento, pergunta a si mesmo: mesmo? De roupão na rua? Mesmo. Bom. Assinale a única opção correta. Os tipos textuais predominantes no fragmento do texto, veja bem, não é no texto inteiro, não é o tipo que predominou no texto, mas nesse fragmento, olha, há alguns anos, olha só, há alguns anos, tá vendo? Tá aqui a presença de tempo. Namorei um professor de direito e procurador-geral da União, do tipo com mestrado, doutorado. Ah, ele era professor de direito, procurador-geral, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, 1000 especializações, cujo apreço pela língua portuguesa chegava a ser irritante até para mim. São os tipos, então vamos ver? São os tipos. Bom, descritivo e injuntivo. Então, olha só, né? Aquela questão. Primeiramente, olha, por acaso ela tem alguma passagem ali que está querendo passar algum comando para que nós possamos obedecer? Não, então o injuntivo não está presente, então a letra A está fora. Depois, nesse trecho aí, ela usa algum argumento para convencer alguém de alguma coisa? Também não.
Então, nada de argumentativo. E, consequentemente, não é também dissertativo. Então, eu já eliminei 3, sobrou o quê? Narrativo, que você já percebe pela presença do tempo, do personagem, né? O enredo, né? O enredo, ou seja, tem um fato aqui sobre o qual ela está falando. Deixa eu ver, aqui não fala o lugar onde aconteceu, porque é lógico, tá, deve ir pequeno ainda, né? Só um trechinho, mas aí você já tem elementos do texto narrativo, então é indiscutível que ele seja narrativo. E se você já tinha eliminado argumentativo, então você já ficaria aqui mesmo. Não é argumentativo, mas é narrativo, então só sobra essa aqui, certo? E sim, descritivo quando vem com as características desse professor. Então, letra D responde a primeira e vamos à segunda. Os pressupostos são informações implícitas que estão marcadas lexicalmente na frase. Considerando o contexto, analise os fragmentos do texto mesmo abaixo quanto à ocorrência de informações implícitas e a seguir assinale a opção correta. Bom, então vamos lá. Aquela palavra que apareceu ali que faz eu interpretar, pensar em algo que não foi dito, mas ela me faz pensar em algo que não está escrito ali. Tentava de todas as formas mostrar que dominava a última flor do lácio, vulgo língua portuguesa, mais do que eu. Então, quando ela diz aqui, ó, mais do que eu, então, o que dá para eu perceber? Ué, então, se eu não conhecesse Cíntia Chagas, eu ia perguntar assim, ué, então, peraí, então ela é uma profunda conhecedora da língua portuguesa, né? Porque ele tentava de toda forma dominar mais a língua portuguesa do que ela, então, isso aqui me faz pensar em algo que não tinha sido dito ali, certo? Ou seja, que ela domina a língua portuguesa. Então, aqui eu tenho, sim, pressuposto. Eu tenho algumas palavras que me fazem pensar em algo que não está escrito no texto, mas que é lógico, não tem como você refutar. Se ela fala mais do que eu, então ela tinha conhecimento da língua portuguesa, a 1 tem que entrar na resposta, e a B não tem a 1, e a D também não tem a 1, certo? Estou cansada de suas ciscadas por aí. Bom, então, só de ela falar ciscadas, por aí, essa palavra ciscadas, e também cansada, né? Vamos lá. Essas ciscadas, então, quer dizer que ele era infiel. Então, é ela que está dizendo. Se ela está dizendo que ele estava dando umas ciscadas por aí, é uma metáfora para infidelidade. Então, essa palavra me faz interpretar algo que não está escrito aqui. E se ela está cansada, essa palavra cansada também já me faz pensar que a coisa era costumeira, já vem há muito tempo. Então, olha aí, não está dizendo isso, mas eu posso chegar a essa informação. Então, tem informação implícita aqui. Então, a 2 tem que entrar na resposta, certo? E ela está aqui e aqui. É mesmo? Fiquei lisonjeada. Bom, essa questão de é mesmo? Fiquei lisonjeada? Dá para você perceber que ela disse isso num tom de ironia. Então, quer dizer, ela, né, não falou assim, estou sendo irônica, né? Mas então, quando ela fala fiquei lisonjeada, traz aqui a presença da ironia da personagem. Então, a 3 tem que entrar na resposta, só tem a 3 agora na letra A. Então, a 4 também vai estar certa, quer ver? Então, como ficaria a placa do elevador? Rainha da língua portuguesa. Então, do mesmo jeito que eu percebi ironia aqui nesse lisonjeado da Cíntia, eu percebo ironia aqui em rainha da língua portuguesa na fala do Maurício, certo? Então, tanto eu percebo a ironia dele, como eu também percebo que sim, ela tinha autoconhecimento do idioma, né? Ou então, ele despreza o conhecimento da namorada, né? Chamando-a de rainha da língua portuguesa. Então, quer dizer, eu posso sim inferir informações a partir disso aqui. Tanto da ironia dele, como ela tinha grande conhecimento da língua portuguesa. Então, tudo certo, eu tenho que marcar a letra A.
Na número 3, nós vamos assinalar a opção correta. A situação que dá origem aos acontecimentos, ou seja, o conflito no conto mesmo, é o que dá origem ao conto. Olha, o caráter possessivo dos personagens é uma característica deles que ela citou, mas não é isso que fez nascer o conto, né? O emprego inadequado da palavra mesmo na placa do aviso, de aviso elevador, exatamente, foi aqui que começou a história. Senão ele simplesmente tinha tomado o elevador, chegado no apartamento e talvez até ficado quietos em casa, certo? Mas aí, a partir da discussão dessa palavra mesmo, do emprego dela, aí o texto ganhou evolução, certo? Então, essa é a nossa resposta. Não é o domínio linguístico do personagem Maurício, isso aí é um dos assuntos periféricos que vão, né, levando a história, mas não o motivo de ela ter nascido. E nada de acerto gramatical na frase elevador, porque ele não tinha acerto nenhum lá. Na questão 4, nós vamos assinalar também a correta sobre não me venha, Cíntia Chagas, ele sempre me chamava de Cíntia Chagas durante as brigas, com seu discurso falacioso. Considerando o contexto do texto mesmo, o adjetivo sublinhado corresponde semanticamente a. Então, esta questão deu pano para manga para a CRS, mas ela manteve a resposta. Então, vamos lá, por quê? Ela está querendo saber, né, que sobre o adjetivo sublinhado, que eu esqueci de sublinhar, esse aqui, ó, falacioso, corresponde semanticamente a. Então, se você for ao dicionário, você verá que falacioso vai trazer sentidos, por exemplo, de ardilhoso, né, que quer enganar, que quer passar o outro para trás, certo? Então, aí você viria direto no ardiloso. Mas a banca nos deu como resposta tagarela. E também no dicionário você vai ver que falacioso também pode ser tagarela. Então, agora, sabendo que os dois sentidos, se bem que esse aqui, para mim, é o mais forte, ardiloso, falacioso é o mais forte. Então, mas sabendo que mesmo que eu ache esse aqui mais forte, mas sabendo que os dois estão contidos no significado da palavra no dicionário, e vendo que é o contexto, então não me parece, na realidade, né, assim, tá meio fraco para ela querer enganar o Maurício aqui com essa fala, né? Não é com essa aqui. No caso, é a fala dela lá no texto, quando ela começa assim, ó, Maurício, você não me engana, né? Tudo isso aqui, ó, porque foi a partir daí que ele disse, não me venha com seu discurso falacioso. Então, aqui e em várias outras partes do texto, realmente ela se mostra tagarela. Aí, então, a questão é a seguinte, é aquilo que eu falo. A banca marcou tagarela, que não deixa de estar certo, também é sinônimo de falacioso no dicionário, e essa palavra contexto, que naquele momento ali realmente está meio fraco falar que ela estava querendo ser ardilosa, querendo enganar o Maurício com a fala dela, conduzi-lo a um engano, a um erro, né? Ou seja, ela estava sendo direta mesmo com ele e falando muito. Então, aí ficou tagarela. Mas se eu estivesse lá no dia da prova, eu teria errado, eu teria marcado ardiloso, certo? Porque é o sentido que é mais comum para falacioso. Mas é porque falacioso é mais utilizado é quando a pessoa faz um discurso tentando enganar o outro. E não é exatamente isso que o contexto nos trouxe. Por isso a banca marcou tagarela e conservou tagarela mesmo depois dos recursos, ok? E vamos à questão 5. Analise as assertivas abaixo e assinale a única opção correta em relação às características do gênero literário conto. Bom, o caso é o seguinte, o narrador é sempre o protagonista? Não, nem sempre. Olha só a palavra que radicaliza, tá vendo? O foco narrativo pode ser de primeira ou de terceira pessoa, sim. Um conto, uma crônica, qualquer texto pode, né? Qualquer texto narrativo pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Isso é lógico.
Não há espaço para o uso do conotativo da linguagem? É claro que há espaço, certinho? Claro que há. Apresenta vários conflitos básicos. O conto apresenta um conflito básico. Onde nós vamos ter mais conflitos é no romance, que é mais extenso do que o conto, ok? Então, é isso aí. E até a próxima, se Deus quiser.